Vamos orar? Grandioso Deus e amado Pai, nós damos graças ao Senhor pela sua infinita bondade e misericórdia. Nós estamos agora reunidos aqui na igreja, as pessoas, os colaboradores que estão aqui fazendo com que tudo isso funcione. Estamos também com os nossos irmãos em casa, aqueles que nesse momento estão conectados, aqueles que talvez mais tarde ou outro horário vão se conectar. Eu peço a unção do Teu Santo Espírito para cada um de nós, nos ajudando a compreender o verdadeiro sentido da aliança que o Senhor fez e faz conosco. Toma nossa vida em Tuas mãos, esteja em cada lar, presente em cada família aqui conosco na igreja, em nome de Jesus pedimos, amém. A lição dessa semana, ela vem com um toque todo especial, tendo como título os princípios fundamentais da aliança. Eu não sei você, mas quando eu penso em aliança, eu penso em casamento, eu penso em união, eu penso em cuidado, eu penso em amor, em obediência. Na verdade, a palavra aliança, ela envolve relacionamento. E a lição dessa semana, ela foi um resumo do trimestre inteiro, falando a respeito da aliança. Em especial, a lição dessa semana, ela está falando alguns pontos fundamentais da aliança que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Noé, a nova aliança pela qual todas as outras alianças apontavam para Jesus Cristo, apontava para a nova aliança, que é o Cordeiro de Deus, através do sacrifício, da salvação e de tudo que Jesus fez por nós. Então, essa semana nós vamos fazer um panorama geral do que a lição inteira vai discorrer durante o trimestre. Aqui no domingo, na verdade eu quero começar com você justamente no verso, que para memorizar, que eu não sei se você memoriza, eu nunca memorizo, mas é o verso para memorizar, vamos lá? Que está em Êxodo, capítulo 19, verso 5. Êxodo, capítulo 19, verso 5, ele diz assim para a gente: Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo escolhido por mim. Essa é a minha versão, aonde nós abrimos aqui o leque, falando agora do que Deus desejava para nós como povo dele. É tão linda a maneira como Jesus, que Deus fala com a gente: você é o meu povo, escolhido por mim. Queridos, desde a primeira lição até agora a gente tem visto o quanto Deus, Ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus de longe, Ele não é um Deus de distância. E pensando nisso, Brito, o que você entende sobre os pontos fundamentais que a lição de domingo trouxe para nós em relação à aliança? Assim, analisando a questão da aliança, ao estudar esse tema de domingo, eu posso ver um exemplo, o casamento, né? Apesar que a aliança de Deus é bem mais firme do que a aliança do ser humano com o ser humano. Inclusive eu fui no dicionário para ver unilateral, o que seria o unilateral e o bilateral. O unilateral é aquela aliança onde só uma pessoa vai ter que cumprir uma parte. Já a de Deus não, ela é bilateral, porque Deus ele faz uma aliança com o seu povo, mas ele também faz uma aliança, mas também o povo também tem que fazer uma aliança com Deus, de servi-lo. E, na verdade, a aliança da gente com Deus é um casamento, certo? É um casamento. E muito interessante nessa aliança, nesse conjunto, né? Vamos dizer assim, Deus e seus filhos, nessa ligação, a gente vai discutir o tempo de que cada aliança aconteceu, né? Noé, Abraão, Jesus. Eu acho muito interessante essa ligação com o tempo. Se você analisar a aliança que Deus, depois que o povo estava vamos dizer assim, se pervertendo, né? Caindo na miséria, vamos dizer assim, a mensagem de Deus durou praticamente 1500 anos até Noé. E uma coisa interessante que a gente vê nesse ponto
fundamental da aliança. No domingo você falou uma frase muito importante. A aliança de Deus é diferente da nossa aliança. Hoje a gente casa, não sei quantos aqui são casados, você em casa aqui é casado. Você lembra do dia que você fez os votos matrimoniais lá no altar, talvez na igreja ou até mesmo diante ali no civil, e aí você fez o seu laço matrimonial? É diferente porque a gente é pecador. A nossa aliança às vezes ela falha, ela quebra, e de fato os pontos fundamentais que essa lição de domingo trouxe para a gente é que a aliança ela envolve um juramento, a aliança ela envolve uma promessa, ela envolve uma questão de obediência, de entrega, de cuidado, porque quem ama cuida, quem ama obedece, quem ama se esforça para poder cuidar do outro. E justamente quando nós pensamos nesses elementos fundamentais da aliança, que em primeiro lugar está a promessa, está o juramento, a gente vê o cuidado de Deus em querer se relacionar com a gente, em querer estar perto da gente. Soeme, aqui na lição de segunda-feira, a gente viu a aliança que Deus fez com Noé. E eu pergunto para você, a primeira aliança, a aliança que Deus fez com Noé, quais foram os pontos mais marcantes dessa aliança que Deus fez com Noé? Um dos pontos principais, né, aqui são 2 pontos que tem. A primeira, sem seus pontos, foram a aliança que Deus fez com Noé e sua família, né? E os pontos interessantes que tem, Noé pregou 120 anos. Ele pregou 120 anos. E esse chamado se estende a nós também hoje, né? Porque a minha entrega a Ele também é uma aliança. A partir da hora que fazemos a entrega com Deus, é uma aliança. E isso se estende a que nós possamos também, através dessa aliança, ter um chamado com outras pessoas também. E o outro ponto marcante é a arca que representa Cristo. Que Deus, com essa aliança, Ele representa que em meio ao caos Ele fez com Noé, e que para nós também temos essa aliança, sabemos que com essa segurança temos a eternidade em nossas mãos. Nessa aliança, nessa questão da aliança de Noé, a gente vê o quanto que Deus, quando a gente fala de aliança, a gente vê um acordo entre as duas partes, né? Nós vemos o acordo entre as duas partes. Quando eu faço uma aliança com você, é um acordo entre as duas partes. No caso de Noé, Deus fez um chamado para ele. Ele aceitou esse chamado. E ele, crendo, aceitando, obedecendo ao chamado de Deus, ele pregou durante, como a Soemi mesmo falou, 120 anos. 120 anos, e eu fiquei ainda pensando um pouco mais em relação a essa aliança que Deus fez com Noé, porque era só com Noé? Brito, na sua opinião, era só com Noé essa aliança que Deus queria fazer? Na verdade, essa aliança, ela era para todas aquelas pessoas que estivessem ali próximo a Noé, ou seja, toda a nação daquela época, né, vamos dizer assim. Ele fez para a família de Noé, porque ele já sabia que a família de Noé seria a única que ia aceitar esta aliança, mas aquela aliança não era só para a família de Noé. Isso é verdade, é tanto que a gente vê que a arca não foi feita para os animais. A arca foram feitas para as pessoas que desejavam se salvar, que desejavam realmente ter Jesus como seu Salvador, ter Deus como seu Senhor. Mas seguindo aqui, vamos para a parte de terça-feira. Aqui na parte de terça-feira nós vemos aqui a aliança de Deus com Abraão. E eu pergunto para você, meu amigo Brito, quais promessas feitas na aliança com Abraão o encorajaram a se estender até nós hoje? Assim, as promessas que foi feita para Abraão foi que ele iria tornar ele o quê? Uma grande nação, que por meio daquele povo ia se tornar uma grande nação, que ele ia abençoar Abraão
e também a sua descendência, a descendência de Abraão, e entre outras promessas que Deus prometeu ali a Abraão. Bom, eu vou aqui para o nosso chat aqui. Vamos ver se tem algum irmão já participando. Quero dar meu bom dia para a Gabriela, que está conectada com a gente. A irmã Helena Santos. Nós temos também aí a Maria Osanira. Vamos lá, você pode colocar suas perguntas, você também pode participar, que a gente está aqui interagindo com você que está em casa e nós também que estamos aqui na igreja. Você pode mandar suas perguntas que nós vamos responder e a sua participação é importante, porque torna esse momento único. Então, continuando aqui com o nosso estudo, falando sobre a aliança com Moisés. Soêmia, aqui na parte de quarta-feira. A aliança com Moisés, na verdade, faz referência a outra aliança. Qual é essa outra aliança e por quê? A outra aliança, né, que referente a Moisés, que Deus fez aliança com ele em libertar o povo, né? E a aliança de Abraão a nós hoje, que da mesma maneira temos que ter a fé, a confiança que se estenderia ao povo, a uma nação, que através dele um povo seria salvo e teria aquele compromisso que com nós hoje, né? Que eu acredito que Deus, ele é Pai, é onipotente, é tudo. E pensando nisso, colocou essa aliança para Abraão, né? Para Abraão, e dando a certeza que seríamos uma nação. Essa aliança que Deus fez com Moisés, ele envolve não só a forma como Deus quer que a gente nos posicionamos quando prometemos servi-lo, como prometemos obedecê-lo, mas de fato, Brito, o que você pôde extrair dessa aliança de Deus com Moisés? Assim, se você analisar a aliança de Abraão, ela tem uma ligação também com a aliança de Moisés, assim como a aliança de Moisés tem uma ligação com a aliança que a gente vai falar agora na de quinta-feira. É interessante que lá fala, né, quais foram as bênçãos. Uma delas que a gente cita também é que falou para Abraão, né, que ali Deus já estava dizendo, o povo de Israel ele vai ser cativo. Ele não falou com essas palavras, mas ia ser cativo. Então ele falou, ele quis dizer que o povo também ia ser liberto ali do cativeiro egípcio. Então, a promessa ela foi cumprida com Moisés, que além da libertação do povo, também Deus agora ele faz o quê? Uma aliança, ou renova essa aliança, né? Porque ela foi dada lá no Éden, que é a lei dos mandamentos. Então ele reforça essa aliança com o povo, por meio das tábuas da lei. E a gente vê nessa lição de quarta-feira, Brito, Soêmia, justamente essa questão como Deus faz. Primeiro ele salva, depois ele institui uma aliança. E a gente vê isso também com Jesus para conosco. Nós também vemos isso. A gente vê que lá no Êxodo ali, quando Moisés libertou o povo, levou, subiu o Monte Sinai, pegou a lei, e Deus ele queria estabelecer um relacionamento mais perto com o povo, queria estabelecer um relacionamento mais de união com o povo. Então ele vem e salva o seu povo. Depois que ele salva, ele vem então com uma aliança. E eu fico pensando, sabe, eu fiquei pensando essa semana na forma como Deus quer estabelecer uma aliança com a gente que é tão falho, e se manter firme nesse processo de obedecer, de cuidar, de amar, de estar junto de Deus, de estudar a palavra, porque você vê o tempo todo, desde o princípio, Deus tentando estabelecer um relacionamento fixo, firme, procurando a gente, desde quando Adão pecou, se afastou, de lá para cá, Deus vem sempre na tentativa
de estar com a gente, de cuidar da gente, de fazer de tudo para que nós entendamos que nós pertencemos a Ele e Ele quer cuidar de nós. Que coisa estranha, né? A gente pecador querer se afastar tanto de Deus. E Deus está sempre procurando, Deus está sempre... Querido, Deus procura estabelecer uma aliança com você. Da forma como Ele fez com Abraão, com Noé, Ele procura estabelecer uma aliança de relacionamento. Deus quer, entenda uma coisa hoje, Deus quer cuidar de mim e de você. Deus, Ele não só quer ser, Deus não pensa em você, que Deus está no céu, de braços cruzados, olhando a tudo o que está acontecendo nesse mundo, a quem não. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que desde o Éden, Deus procura o homem, Deus quer cuidar do homem. Além de te dar a liberdade para mim, para você escolher, Ele quer que escolhamos o melhor, escolhamos viver eternamente ao lado dEle. Aqui na lição de domingo, nós vemos também, lição de quinta-feira, nós temos aí a nova aliança. Brito, Deus, através de Jeremias, expressa uma nova aliança. E o que essa aliança traz de diferente em relação às outras alianças? Qual é a diferença dessa nova aliança para as outras alianças que foi feita com Noé e com Abraão? Existe uma diferença? O interessante é que na aliança de Noé, olha só, eu analisando essa diferença, na aliança de Noé, foi uma família para a nação daquela, era um pequeno povo, né? Era um pequeno povo, uma família para aquele povo que existia naquela época. E era um pequeno povo, sim. Na aliança feita ali de libertação do povo do Egito, para voltar para a terra prometida, já era uma quantidade maior em relação à nação que existia naquela época. Era um pequeno povo. Mas era só para livrar da escravidão que existia ali naquela época. Só que a aliança número 3, eu diria assim, né? Essa é a aliança número 3, que está prometida desde o primeiro dia. Essa aliança teve que passar mais 2 alianças para chegar a esta aliança, a nova aliança. Porque todas elas apontavam para essa. Olha como essa é grandiosa. Porque essa agora é o próprio Deus vindo aqui em pessoa para libertar o seu povo. Em uma nova aliança. 4.000 anos depois, Ele vem a este mundo para libertar o seu povo. Desse cativeiro agora definitivamente. Por isso que essa aliança é especial, porque Deus prometeu e Ele vai cumprir que vai libertar o seu povo desse cativeiro definitivamente. Como você entende a ideia de escrever essa lei? Salmos, lá em Salmos, né, ele relata que eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Como você entende a ideia de escrever a lei no nosso coração para firmar essa aliança com Deus? Com Deus, essa forma, para mim, na minha maneira de ver também, para mim firmar, né, com essa aliança, eu preciso também ter a comunhão diária na minha vida, também falar a outras pessoas, porque se eu não tiver esse crescimento espiritual, de certa forma eu também não vou conseguir firmar essa lei na minha vida, né, no meu coração, no meu ser, no meu dia a dia. Então, para que eu possa ter essa lei firme em mim e para que eu também possa pregar a outras pessoas, eu também tenho que ter o conhecimento diariamente com Deus, em comunhão sempre, para que dessa forma Deus possa me dar sabedoria, entendimento e conseguir firmar na palavra de Deus. Quando nós falamos de aliança, então, a gente vê que essa nova aliança, ela não é diferente das outras. Essa nova aliança, as outras alianças apontavam sempre para Cristo. Na forma como nós vimos Abraão, ao sacrificar, ao
levar o seu filho para ser sacrificado, a gente vê ali aquele símbolo que apontava para Deus, para Jesus. Nós vemos também em Noé o símbolo da arca, que também representava Cristo. Nós vemos na nova aliança o próprio Cordeiro agora, querendo estabelecer uma aliança de relacionamento. E queridos, não existe a gente ir a Cristo e se permanecer da forma como está. Ao conhecer Jesus, ao viver, eu particularmente, eu tenho mais de 20 anos que eu estou na igreja, e eu fiquei me pensando na aliança que eu fiz com Deus ao me batizar, ao dizer para Ele que a minha vida pertencia a Ele, e que daquele dia em diante, eu iria servi-lo desde 98 foi o meu batismo, meu primeiro batismo quando eu me batizei. De lá para cá, eu fico pensando na forma como Deus quer fazer uma aliança com um pecador como eu, que vivo quebrando, que vivo falhando, que vivo me afastando, que vivo desobedecendo. Mas eu tenho uma frase que eu tenho ela para a minha vida. O céu, ele não vai ser ganhado com sombra e água fresca. É uma luta diária, todos os dias. Você precisa lutar, assim como você quando casou, achou que você ia viver feliz para sempre, e aí depois de alguns dias de casado, primeiro mês, segundo mês, você começou a ver as dificuldades, você começou a ver os problemas, você começou a ver, mas mesmo assim você ainda está casado, você está lutando para amar, você está lutando para cuidar, você está lutando para obedecer. É assim o relacionamento com Jesus, com Deus. Você errou hoje, não fica caído, querido, levanta. Você caiu amanhã, não fica caído, você tem que levantar, você tem que sacudir a poeira, e você tem que insistir em estudar a Bíblia, em orar, porque é isso. Como, Edileus, eu vou aumentar a minha fé? Queridos, eu juro para você que a minha receita, eu acho que a mais fácil é a que todo mundo faz, é se esforçar para estar na presença de Deus, é se esforçar para buscar a Deus, mesmo naquele dia que você não quer. É assim que você dia a dia vai estabelecer uma aliança. Eu quero levar aqui as considerações finais. Brito, em relação a tudo isso, eu vi aqui no chat, nós não temos perguntas hoje, os irmãos não estão hoje participativos nas perguntas em relação ao que. Aí eu pergunto para você que está em casa, a Gabriela que está conectada com a gente, a Helena, a Maria Osanira, a Maria Socorro, Vitória Regina, vocês que estão aí conectados, para vocês, qual é o sentido da aliança de Deus para você na sua vida? Manda suas considerações aí sobre esse tema. E você, meu amigo Brito, em relação a tudo que nós estudamos, o que você tira de ponto essencial do estudo dessa semana? Eu queria ler um trechozinho que está no finalzinho aí, acho que todo mundo está acompanhando. Eu achei muito importante a gente frisar e, assim, deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres de quê? Do serviço, a dedicação, os deveres que Deus nos deixou. Ele está cumprindo a parte dele. Devemos também cumprir a nossa parte, por amor, não por uma obrigação ou por medo, mas por amor. Ele continua dizendo assim: esse jugo do serviço foi levado pelo próprio Cristo na humanidade. Há um versículo que diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que linda promessa. E isso está relacionada a esta terceira, eu chamo de terceira aliança, né? Moisés, Noé, Abraão que liga a Moisés, né? E, enfim, Jesus. Aí ele continua dizendo assim: ele declarou, Jesus, né? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Desejar a todas as nações, página 329, 330. Quando Jesus ele afirma isso, lembrando que Jesus, desde o Éden até a morte dele, ali era uma didática, desde o cordeirinho, a morte de Jesus na cruz, ou seja, tudo. Aliás, a estadia de Jesus aqui na terra, né, durante o tempo que ele esteve aqui, era uma didática, era um ensinamento, para que nós pudéssemos também copiar e seguir da mesma forma como ele
servia. Que possamos ser um servo bom e fiel. Soemi, fazendo um fechamento geral do estudo da lição, o que é que você deixa de considerações finais para os irmãos sobre o estudo da lição dessa semana? O estudo da lição dessa semana, como você falou, né? Acabou de terminar, comentou também, sobre a aliança. A aliança, Deus, Ele já fez com nós no início. Conosco, Ele já firmou essa aliança. Que possamos também fazer a nossa parte, né? Porque também depende de nós. Porque a aliança não existe só de uma parte, existe das duas partes também. Ela não é só feita de uma. E para que ela possa ser compreendida das duas partes, a gente também temos que fazer a nossa. E que nós possamos pensar, né? Estar firmes e a cada dia pedirmos forças a Deus, porque a caminhada é dura, né? Provações e tudo, mas Deus está a cada dia conosco. Como a Edileuza comentou, a gente cai, mas Deus está sempre a nos erguer, nos levantar e nos perdoar. E enquanto há vida, há sempre esperança. Que possamos fazer a nossa parte também. Aqui no chat nós temos, colocando as suas considerações sobre o estudo da lição, nós temos aqui a irmã Helena dos Santos, que ela diz: é o maior privilégio que os filhos de Deus têm, saber que nosso Pai Celestial quer manter um relacionamento com cada um de nós aqui e depois por toda a eternidade. Isso é verdade, irmã. A irmã também, Vitória Regina, diz: assim como Deus se relaciona no passado, se relaciona com a gente hoje. Vamos chegar em um momento de andar com Deus, assim como ele andava com Abraão. Oh, glória, irmã, eu também aguardo por esse dia. A irmã Helena também fala: essa aliança é uma vida de fidelidade com Deus, porque Deus é sempre fiel conosco. E a irmã também, Vitória Regina, continua: andar com Deus é estar com Ele todos os dias, através do estudo da sua palavra e oração. E finalizando aqui com o nosso último comentário, a irmã Maria Osanira, ela diz: eu acho que é estar sempre em contato com Deus. Isso sim é o renovar. Obrigada pela sua participação, obrigada por você ter estado aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente vocês, a nós, para que todos os dias, ao acordar de manhã, você coloque a aliança do amor, do respeito, da obediência diante da presença de Deus, que no altar do Senhor você coloque a sua família todos os dias, e que todos os dias nós possamos firmar essa aliança com Deus, porque haverá o dia, como a irmã mesmo falou aqui, que nós vamos estar juntos com o Senhor na eternidade. Brito, quer comentar mais alguma coisa? Na verdade, chamar o povo, né, para curtir, compartilhar, se inscrever no canal da igreja, Yatsel Azul. E também vou chamar para o meu, né, Sinais da Volta de Jesus. Lá a gente tem vídeo curtos quase toda semana, de algum trecho importante da Bíblia, testemunhos, é muito bom. Aqueles de 11 minutos, 5 minutos, muito bom. Chama para lá também, se inscreva lá no nosso canal também. Então participe, compartilha, divulgue o nosso canal e a gente espera você no próximo sábado com um novo tema dessa semana que já começa para todas as gerações. Então eu conto com a sua participação, que Deus te abençoe. Eu peço para que a Soemi, por favor, faça uma oração final para que nós possamos ir para o segundo momento de adoração desse dia. Santo amado Deus, louvado seja por estarmos aqui, Senhor, compartilhando, falando, interagindo sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos conceda um dia abençoado na Tua santa proteção e que o Senhor também nos ajude, meu Deus, a firmar o compromisso da Sua aliança em nossas vidas. Nos dê sabedoria, entendimento, continue conosco, abençoe a todos, meu Deus, que está assistindo nesse momento, essa transmissão, e que também outras pessoas também possam depois assistir, e que o Senhor venha estar com cada um deles. Nos dê a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, Deus te abençoe.